Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Ciências do sexto ano. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula de hoje. Aula 7, objeto de conhecimento, placas tectônicas, deriva continental, fenômenos naturais e impactos ambientais. E no detalhamento nós vamos estudar um pouco aí sobre as teoria das placas tectônicas. Então, preparados aí com seu caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês onde é que eu estou, ó, tá fazendo inclusive muito frio aqui em cima. Olha só, eu estou aqui num conjunto de montanhas para tratar da nossa aula de hoje e aí eu tenho um tema para vocês, vejam aí. Aventura nas profundezas da Terra, desvendando os segredos das placas tectônicas. Então eu estou aqui nesse ambiente, ó, inclusive muito frio, para poder falar desse tema muito interessante que são as placas tectônicas. Mergulhe em uma jornada épica para o centro da Terra. É isso que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Nós vamos descobrir um mundo fascinante de placas gigantes que estão em constante movimento. Toda vez que você vê um ambiente como esse aí nas imagens de TV, reportagens, ou até mesmo um turismo que por um acaso você vai fazer, você saiba que nós estamos tratando de um assunto aí que são as placas tectônicas. E aí tem uma teoria que explica esse assunto. A teoria das placas tectônicas é uma das ideias mais revolucionárias na história da geologia, que é a área que estuda aí a superfície terrestre. Ela oferece uma visão fascinante sobre como a crosta terrestre é dinâmica e está em constante movimento. Vamos explorar o seu conceito, sua importância na formação do relevo, seu impacto nas ciências, bem como sua influência nos setores socioeconômicos e culturais. Imagine vocês como é que é viver em um ambiente assim, que ele está numa altitude mais elevada, né? Como é que o turismo, por um acaso, nessas regiões, impactam a vida das pessoas. Mas, para isso, nós temos muita informação, muito conhecimento para nós aprendermos hoje com esse assunto. Veja aí que a teoria das placas tectônicas, como conceito, ela postula que a litosfera da Terra, e quando eu falo de litosfera, eu estou falando dessa superfície, ó, de rochas, que está ali presente em toda a superfície da Terra, né? É uma camada rígida, superior, que inclui a crosta terrestre e a porção superior do manto. No manto ele está lá mais no interior da Terra. E essa crosta, né, ela é dividida em placas que flutuam. Olha só, eles estão aqui, ó, sobre esse magma que está presente lá no manto. Essas placas não são estáticas, elas não são paradas, mas se movem lentamente ao longo do tempo em resposta das forças internas ali que ocorrem na Terra, como o calor do núcleo e as correntes de conversão. E agora nós vamos ver um pouco, olha, para apresentar para vocês como que essa superfície aqui da Terra está distribuída na superfície da Terra. Vejam aí, imaginem que a crosta terrestre, ela é como um enorme quebra-cabeça formado por peças gigantescas, né? São muito grandes, que são as chamadas placas tectônicas. Essas peças, né, essas placas, elas são feitas de rochas rígidas. Né? Essas rochas rígidas, elas flutuam sobre o manto terrestre. E esse manto, ele é como se tivesse ali no interior da Terra, né, um mar viscoso de magma quente. E aí, toda essa parte aí incrível que eu estou falando para vocês, é porque, olha só,
placas das Filipinas, placas eurásias, arábica, placa do Pacífico, ó, que ela continua aqui do outro lado, né? Porque nós estamos aí num desenho dessa superfície da Terra de forma ampliada. A placa sul-americana, só para detalhar de todas essas placas, ó, a placa sul-americana e a placa de Nazca são essas duas placas que, em choque, elas formaram a superfície da Cordilheira dos Andes, que está ali nessa lateral aqui do nosso continente sul-americano. E elas ficam ali se movimentando sem parar. Então, as placas tectônicas, elas não ficam quietas, pessoal, né? É interessante você ter essa ideia em mente de que elas se movem continuamente em diferentes direções, algumas vezes até se colidindo, né, para poder, como eu disse, para surgir essas áreas montanhosas. Outras vezes se afastando ou deslizando umas sobre as outras. Essa dança aí, esse movimento que não para das placas tectônicas é que é responsável por moldar o relevo da Terra, criando as montanhas, criando os vulcões, as fossas oceânicas, que são as partes mais profundas, né, dos oceanos, e muitos outros temas que estão relacionados aí a essa nossa crosta terrestre. E para entender um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos ver aí um pequeno vídeo. Veja aí. No coração da Terra, uma dança incessante se desenrola. As placas tectônicas, gigantescas peças de rochas, nunca param de se mover. Em alguns lugares, as placas se chocam com força, formando montanhas altíssimas, como os Andes e o Himalaia. É como se a Terra estivesse construindo suas próprias catedrais rochosas. Em outros lugares, as placas se afastam, abrindo fendas na crosta terrestre. Nesses pontos, o magma quente do manto sobe à superfície, criando vulcões que cospem lava, cinzas e gases quentes, um verdadeiro show de fogo e fúria. Quando as placas se raspam ou se encaixam bruscamente, liberam uma enorme quantidade de energia, causando terremotos. O chão treme, as casas balançam e a vida na Terra é agitada por essa força poderosa. Essa dança incessante das placas tectônicas é a responsável por moldar o relevo da Terra, criando paisagens incríveis e influenciando a vida no planeta. Uma aventura épica que se desenrola bem debaixo dos nossos pés. Vejam só, aí nesse vídeo foi mostrado um pouco de como que acontece aí no movimento dessas placas tectônicas na superfície da Terra. E para que a gente possa entender, ó, o que está acontecendo aqui debaixo dos nossos pés, vejam aí que existem 3 tipos principais de limites, né, entre essas placas tectônicas. Aquelas que são divergentes, né, nesse tipo as placas se afastam, né, uma da outra, criando novos fundos oceânicos e também os vulcões. Né? Esse é o tipo divergente. Nós temos ali as placas que são transformantes, do tipo transformantes, em que essas placas deslizam uma ao lado da outra, causando terremotos. Né? Ainda bem que no Brasil nós não temos terremotos assim de grande magnitude, nós apenas sentimos leves movimentos, né, dessa terra quando ocorrem em outras regiões aqui próximo. E um outro tipo, terceiro, são as convergentes. As placas colidem, resultando em subducção, olha esse termo, onde uma placa é empurrada sob a outra, vai para baixo da outra, em zonas de desdobramentos e falhas. E aí, resultante de todos esses movimentos que eu acabei de comentar para vocês, e que nós temos vários, digamos assim, características dessa superfície terrestre. E vamos comentar aqui sobre as montanhas majestosas que podem ser encontradas como as Cordilheiras dos Andes, que tenho aqui mostrado para vocês onde eu estou. Então, quando as placas se chocam, né, elas empurram uma às outras para cima, formando
picos altíssimos, e são esses picos altíssimos resultantes desse choque é que formam as montanhas. E como exemplo nós temos aqui, ó, os Andes, né, que é essa daqui que temos aqui na ilustração e onde eu estou dando essa minha aula de hoje para vocês, e o Himalaia é a outra tipo de montanha que foi formado com essa característica. É como se a Terra estivesse construindo suas próprias catedrais rochosas. Imaginem vocês, né, que essas montanhas podem ser muito altas, e aí, por isso, elas têm todo esse encantamento quando nós vemos ali na superfície, né, da Terra, no horizonte. Uma dessas montanhas é a Cordilheira dos Andes, onde eu estou aqui, ó, veja aí. Ela é formada pela placa de Nazca que está elevando a placa sul-americana. Então tem aí esse choque entre essas duas placas, né? A Cordilheira dos Andes, ela é aqui na nossa América do Sul. Está localizada aqui nessa região. Olha só, que nós estamos aqui vendo, ó, em destaque aqui, ó, nessa nossa, toda essa lateral aí, oeste, do nosso continente sul-americano, tá bom? E ele é formado pela junção aí, né? Uma sobre a outra da placa de Nazca pela placa sul-americana. Mas também nós temos um outro tipo de superfície, que são os vulcões. Vejam aí que os vulcões, eles podem ser muito fumegantes, eles podem estar expelindo cinzas, podem expelir lavas. Vejam que em alguns lugares, esses vulcões, né, eles, para que seja formado, essas placas, elas se afastam, abrindo fendas na crosta terrestre. Nesses pontos onde essas placas tectônicas se afastam, o magma quente do manto sobe à superfície, criando vulcões que cospem lava. Olha só aquelas cenas de filmes que com certeza vocês já viram, eles podem expelir cinzas, né, também para a atmosfera ou gases muito quentes. Então, esses vulcões, eles, embora assustador, eles formam ali um show, né, de fogo e fúria que devem ser observados à distância. E nós temos aí como um desses vulcões aqui na nossa América do Sul, e eu estou trazendo para a aula aqui os exemplos que estão aqui próximos da gente, né? Próximos aqui do Brasil. Nós temos o vulcão Galeras. Veja aqui, é esse que está aparecendo aqui na nossa ilustração, que ele é um dos 38 vulcões da Colômbia, nosso país aqui vizinho. E destes 38, 15 estão ativos, inclusive esse vulcão Galeras, esse é o nome dele. Ele está localizado no pico da Cordilheira dos Andes, próximo à cidade de Pasto, que é capital do departamento é como se fosse o estado, né, de Nariño. O vulcão, ele atinge, olha só o tamanho dele, 4.276 metros de altitude. E eu tenho aí uma ilustração aí para mostrar para vocês, olha, como que a distância que ele está aqui, né, do Brasil. E nós temos como referência aí na nossa ilustração, no nosso mapa, que você vai ver agora, olha, a distância de Letícia, que está aqui do lado, né, da cidade de Tabatinga, que está localizada no estado do Amazonas, né, lá na fronteira com a Colômbia e com o Peru. Mas Letícia é uma cidade fronteiriça da Colômbia, e vejam vocês ali, ó, que de Letícia lá para a cidade de Pasto, né, temos aí essa distância, que mostra o quanto está próximo aqui na nossa região, na América do Sul, tá bom? Então aí falamos agora sobre os vulcões, e temos também aí outro, né,
característica dessa superfície da Terra, quando ocorrem esses movimentos das placas tectônicas, que são os terremotos. Vamos ver aí sobre os terremotos, que eles podem ser, inclusive, muito devastadores. Eles causam prejuízos, né? Causam ali destruição naquelas cidades que sofrem esses abalos sísmicos. Vejam aí, quando essas placas tectônicas se raspam ou se encaixam bruscamente, né, umas às outras, elas liberam uma grande quantidade de energia, porque uma está digamos assim, forçando contra outra, uma placa está forçando o seu movimento contra outra placa tectônica em sentidos, né, contrários ali. Então, é isso que causam os terremotos, né? Esses movimentos que ocorrem entre elas. Então, o chão treme, as casas balançam. Olha só na nossa ilustração que nós temos da destruição causada por esse terremoto, né? E a vida também na Terra fica ali difícil, né? As pessoas não têm ali as condições de vida ideais, justamente por essa força do terremoto. E esse que nós estamos vendo aqui na ilustração, vejam vocês, ele foi o mais violento de que se tem notícia ali, que aconteceu no Chile, também aqui, né, um país da nossa América do Sul, lá no ano de 1960, com 9,5 de magnitude na escala Richter. Isso é muito, sabe? É um efeito muito intenso sobre essa superfície da Terra. E isso foi um dado ali obtido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, né? Então, nós temos aí esse exemplo que ocorreu no Chile. Olha como ficou a nossa ilustração, as casas, a cidade aí, após esse terremoto. Mas no Brasil também tivemos casos assim de terremotos que tiveram ali uma grande influência na vida daquelas pessoas. Vejam aí que esse terremoto ele já aconteceu ali de magnitude 6,6 graus na escala Richter, né? E foi registrado na noite do último sábado, 20 de janeiro, lá em Tarauacá. Tarauacá, ele é um município no interior do estado do Acre. E aí, digamos, terremoto, esse movimento aí nessa escala de 6,6, ele tremeu, as pessoas sentiram, mas também eles não foram suficientes para causar uma destruição, né, ainda bem, nessas localidades. No Brasil, nós não temos esse tipo de consequências dos terremotos. Mas aí, vários estudos e monitoramentos devem ser feitos para que isso possa ser, então, entendido como é que ocorre, né? Que para desvendar esses segredos aí dessa movimentação, dessa dança aí das placas tectônicas, né? Cientistas e pesquisadores criaram diversos objetos, ferramentas e tecnologias que ajudam a entender o que acontece aqui, ó, nessa movimentação das placas tectônicas na superfície da Terra. Permitem monitorar o movimento tectônico e suas implicações geológicas. Então, é desse modo que nós temos essa compreensão, né, de como que acontece, né, os estudos, né, para que, digamos assim, até para prevenir, né, a população, sinalizar à população que elas devem fugir daquela área, evacuar de forma emergencial, e que para isso nós temos os sismógrafos. Os sismógrafos, eles são instrumentos essenciais para detectar e registrar, né, esses terremotos. Eles funcionam como sensores que captam as vibrações do solo causadas pelas ondas sísmicas. Essas ondas sísmicas é o resultado dessa movimentação. Então, nós vamos ver lá uma impressão nesses sismógrafos, né? E assim ele ajuda a entender. Vocês estão vendo ali na ilustração essa impressão, essa movimentação aqui, olha,
que é como se fosse um registro, né? Permitindo esses registros, eles permitem os cientistas determinarem a magnitude, a localização e a profundidade desses movimentos, né, tectônicos. Então, esses sismógrafos, eles ajudam na análise, né, que devem ocorrer para ajudar a prevenir. Então, através da análise dos dados sismográficos, que é como são chamados esses registros, é possível identificar padrões de movimento dessas placas tectônicas, áreas de maior risco sísmico, né, onde tem a maior probabilidade, a maior chance de acontecer, e até mesmo prever terremotos com mais precisão. Isso ajuda, né, as pessoas a entenderem ou a tomar uma atitude a fugir daqueles locais. E saibam vocês que algumas cidades, elas constroem os seus prédios, né, adaptado para esse tipo de característica do solo, né? Esses prédios já estão com tecnologia para poder conseguir ficar em pé, né, diante desses terremotos, principalmente lá nas regiões como no Oriente, né, no Japão, por exemplo, em que eles podem acontecer de uma forma, eles acontecem inclusive de uma forma mais intensa e eles já são construídos assim, com essas tecnologias para prevenir, né, as consequências do terremoto. Esses estudos geológicos, né, ocorrem com a análise de rochas, minerais e fósseis, que eles fornecem ali, esses fósseis fornecem informações, né, valiosas sobre a história geológica de uma região e o movimento dessas placas tectônicas no passado. Então, olha aí, nós vimos na ilustração como que esses estudos são realizados, né, para que, então, eles possam fazer esses estudos, que são através dessas técnicas, né, que os geólogos eles podem determinar a idade, podem determinar a idade das rochas, eles podem determinar a origem desses materiais que são formados ali naquelas rochas e também os processos geológicos que moldaram aquela região ao longo de toda a história da Terra, porque ela vem continuamente se moldando. São movimentos que não param. Se tem movimentos de placas tectônicas, tem sempre essas rochas em movimento, então montanhas crescem imperceptíveis, mas elas estão ali se movimentando. Os vulcões podem entrar em erupção, como nós já vimos continuamente aí, vários fatos históricos sobre isso, e também aí sobre os terremotos. Então, esses estudos são muito importantes para a ciência. Veja aí que a teoria das placas tectônicas é a chave para entendermos a história geológica da Terra, a formação dos continentes e oceanos, a origem dos terremotos e vulcões e até mesmo, pessoal, as mudanças climáticas que nós tanto ouvimos falar, né, hoje em dia. É um verdadeiro baú ali de tesouros, de informações que eles precisam ser analisados por esses cientistas para que possam, então, compreender, né, como que pode ocorrer a vida na Terra com essa movimentação das placas tectônicas. E aí nós temos também o impactos na sociedade, né? As placas, né, tectônicas, eles influenciam diversos setores da nossa vida que nós vamos ver um a um. Olha aí o que eu estava comentando para vocês sobre a construção civil. Vejam aí que esses engenheiros, eles precisam levar em conta os riscos de terremotos e vulcões ao construir casas e edifícios. Então, aqui já é uma importância para a vida na sociedade, né? Uma outra importância que nós temos é a exploração dos recursos naturais,
Ó, na exploração desses recursos naturais, muitos dos minerais que usamos, e aí nós temos o ouro, o cobre, ferro, né, que são inclusive aí utilizados no nosso dia a dia, ou em joias, ou nas construções, né, das casas, eles são encontrados em áreas de atividade tectônica. Atividade tectônica significa que esses movimentos das placas tectônicas estão mais intensos. Uma outra importância é para a agricultura. Na agricultura, a fertilidade do solo ela pode ser afetada pela atividade tectônica, influenciando a produção agrícola. Imaginem vocês que se nós tivermos aí essas áreas de lava, né, as cinzas dos vulcões caindo sobre essa superfície, né, de uma área das cidades, de agricultura, isso tudo vai impactar naquela produção de alimento, nesse tópico aqui que nós estamos falando especificamente. Outra importância para o turismo. Quantos nós já imaginamos viajar ali para aquelas regiões que tem os vulcões na paisagem, montanhas, né, montanhas com neve, né, que para a gente ali aproveitar aquele frio gostoso, né, colocar um agasalho, enfim, todas essas belezas cênicas na superfície da Terra, como vulcões e montanhas, eles são formados pelas placas tectônicas. E olha aí a importância que ele vai ter para atrair o turismo no mundo, né, nessas regiões. Então, nós temos aí essa grande importância, né, das placas tectônicas, de compreender e de saber o conceito, né, do que são as placas tectônicas, a crosta terrestre, né, da litosfera que você já estudou, né, que você tem em mente, que é essa superfície de rochas, né, na superfície de todo o planeta Terra. Quais os movimentos que podem acontecer para poder formar as montanhas, os vulcões, o que acontece com os terremotos, quando você vê um terremoto aí numa mídia, né, num jornal, que vai passar na sua TV, aí você vai saber que ele é resultante da movimentação dessas placas tectônicas quando tem ali um contato entre si. E isso molda a cultura, molda tradições. Vamos ver que essa atividade tectônica, ele moldou a paisagem da Terra, como eu estou comentando para vocês, influenciando a cultura e tradições em diversos povos. Então, a mesma cultura lá nos Andes, né, que eu tenho dado essa aula aqui para vocês, existem animais específicos naquela região, um modo de se vestir apropriado, tudo isso faz parte ali da história, das lendas e crenças daqueles povos que vivem assim nessas regiões e em todas as partes do mundo onde podemos ver características parecidas como estas, né? Nós temos aí que esse modo das pessoas, eles estão ali relacionados a esses vulcões, a esses terremotos e também esses fenômenos geológicos que são ali encontrados, que são que as pessoas aprendem a viver. E se nós formos viajar, eu também quero que você viaje aí para essas regiões montanhosas, que você possa sentir aí esse clima gostoso, né, dessas várias partes do mundo. Você vai entender, porque você estudou aqui na nossa aula de ciências, o que está acontecendo naquele lugar, você vai entender o que você está sentindo também, porque você vai começar a sentir aquelas influências da altitude ao subir uma montanha, né? Você vai sentir aquele friozinho característico e assim você vai poder se lembrar dessa aula que nós tivemos aqui sobre as placas tectônicas. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje e tchau.